Boa noite, a paz do Senhor. Deus é bom, né? Nos concedeu mais uma segunda-feira cheia de sol, né? Um sol assim muito gostoso e que possamos estar regozijando, né? Que o verão está batendo as portas. Eita glória! Coisa boa, né? Nossa, eu peguei já uma alergia aí do pólen, né? Mas graças a Deus vou ficar bem. Vou ficar bem. Amém. Deus é bom. Fazendo esse convite aqui, chamando alguns irmãos, irmãs. E cadê? O meu esposo chegou, ali já tá ali ligando o ar-condicionado em casa. Você acredita? Ele falou assim, amor, que calor é esse? Aí eu liguei aqui o ventilador. Aí ele tá ali já ligando o ar-condicionado. Porque tá quente demais, demais, demais. Aleluias, aleluias. Fazendo os convites aqui. Ele já tá chegando, né? Eu tô falando que você tá ligando o ar-condicionado, mas pode vir. Chegou agora do trabalho. Chegou quase agora do trabalho, estava chegando aqui. Falei, você já chegou com calor, né? Nossa, amor, você não está funcionando. Deixa a situação chegar a esse nível. Deus é bom, amém? Aleluias, glória a Deus. Deixou chegar a esse nível. Gente. Chegou pedindo socorro, né, Tomei pastor? um susto quando eu entrei aqui. Quente, né? Mas hoje foi um dia quente, né? Foi. E o verão está às portas e bate, né? Glória a Deus, glória a Deus. Primeiro, para iniciar, né, eu vou te fazer um convite. Uma vez por mês a gente se encontra em um local, né? E nós estaremos ali na casa da minha irmã Grazi, ali em Pibari. E se você quiser, né, ter o privilégio de estar ali conosco no nosso chá de mulheres, lá é só mulheres, tá? Não pode homens. E nós vamos estar o nosso encontro ali. Amém? Você não pode ir, pastor. É só nós. Tô falando pra ele que ele não pode ir. Só vai ser nós, mulheres. Amém? Amém. E a semana passada a gente não tava aqui, né? Nós tivemos férias. E parece que tinha o quê? Parece que tinha um tempão, né? Que a gente não trazia mensagem, né? Parece mais tempo, né? Aham. Você passou uma semana, parece ter um mês ou mais. Não, mas eu acho que foi umas 2 semanas. Só essa calça aí. Eu penso que na semana passada foi, né? Não. Mas amém. Vamos estar trazendo a mensagem? Você quer ler aqui, pastor, hoje ou Eu eu? sou de convidado. Tá de convidado hoje, não. Ele vai também dar uma palavra para nós. É sempre bom ter o meu esposo aqui do meu lado. Eu falo para ele, eu tenho vergonha, eu não gosto de estar... É a minha pessoa, né? Às vezes eu falo assim, amor, pelo amor de Deus, corre aí no trabalho para estar comigo. Eu gosto da sua presença aqui do meu lado, amém? O Senhor me levou lá a parábola do rico insensato. Você quer ler, pastor? Rico insensato. Deixa eu chegar. Está no livro de Lucas, esse relato, capítulo 12, a partir do versículo 13. E disse-lhe um da multidão, Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs por mim por juiz ou repartidor entre vós? Aleluia. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali o recolhereis todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma,
alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Assim, aquele que para si ajunta tesouros não é rico para com Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Palavra linda, né, pastor? Eu vejo, hoje o Senhor falou muito no meu coração, me veio essa palavra como um alerta, né? Quantas pessoas estão morrendo de trabalhar, e estão esquecendo, né, de fazer tesouros aonde? No céu, né? E não estão tirando tempo para poder estar fazendo as coisas para Deus, para adorar o nosso Pai, porque na verdade nós somos feitos para adorar a Deus, né? Amém. Então verdade. muitos não estão tirando tempo. Então essa parábola me chamou muita atenção. Olha o que Deus falou, louco, né? Chamou até de louco. Então as pessoas às vezes estão trabalhando tanto para guardar a herança e muitas das vezes não tem nem tempo de usufruir delas, né? Não tem. Que a gente não sabe o dia de amanhã. Eu sempre falo, irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje nós estamos aqui trazendo a mensagem do Senhor, né? Mas nós não saberemos se estamos amanhã. Mas eu louvo a Deus, porque o tempo todo eu corro atrás e nós corremos atrás o quê? Para fazer a vontade do Pai, né? Amém. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Não sabemos, né? Então, Deus falou muito no meu coração hoje com relação a essa parábola, essa mensagem, pastor. Tem alguma coisa para falar aí para nós? Essa mensagem é um alerta, né? Como a pastora tem falado. Viver com um alerta. Até o adjetivo que o Senhor usa para falar com ele, né? Chamando dessa palavra, ou seja, ele estava perdendo o foco das coisas principais, né? E buscando só as coisas materiais, as coisas terrenas. A palavra de Deus fala o quê, né? Buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E as pessoas não entendem que nós temos de ser totalmente dependente de Deus. Olha que interessante, eu estava pensando aqui. O apóstolo Paulo, ele foi arrebatado, ele diz, ao terceiro céu. E ali ele viu coisas que ele nem pôde contar, né? E chega a um certo momento, ele diz assim, para não me gloriar, foi-me dado um espinho na carne, ao qual eu orei quantas vezes? 3 vezes. Mas o Senhor falou com ele, basta, a minha graça te basta. Amém. E sabe que às vezes eu pensava com relação a essa graça e ficava a pensar como seria. Quando nós temos a dimensão, a amplitude do que é a graça do Senhor nas nossas vidas, nós vamos entender que a graça de Deus, ela cuida de nós. A graça de Deus, ela nos perdoa. A graça de Deus, ela nos ama. Glória a Deus, né? A palavra do Senhor fala que quando ali estava aquele povo, Deus usa até quando ele fala com Israel e fala assim, você sabe, quando você ainda era menino, eu lhe atraí o quê? Com minhas cordas de amor. Ou seja, a graça de Deus está o amor nas nossas vidas. Amém. E eu digo também que a graça de Deus, ela cura a nossa alma. Amém. Então, quando nós buscamos primeiramente as coisas terrenas, e aí como foi lido nesse texto, né? Então, nós estamos perante ao Senhor desperdiçando. Por isso é que ele chamou de louco. Desperdiçando nosso tempo. Ele perdeu o principal. A graça de Deus nas nossas vidas nos basta. Então, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tremendo, tremendo. Então, o Senhor falou muito comigo hoje em relação a isso aqui, ó. Que nós não podemos, né? E falou mais, que nós não podemos estar desperdiçando o nosso tempo em coisas vãs, né? Em coisas que a gente não vai ter prazer, pastor. Por exemplo, eu tenho o prazer bom é estar ali adorando o nosso Pai, na casa do Senhor, regozijando o tempo todo. E outra coisa, e quantos trabalham, igual eu falei, trabalham. E às vezes não tem o dom de usufruir daquele fruto do trabalho. Não tem.
Então, o que que acontece? Peca, né? Peca. Verdade. Então, que nós possamos estar levando essa mensagem, irmãos, né? Possamos ter a sabedoria Amém. de estar fazendo a vontade de Deus, né? Porque Amém. Deus chamou esse homem aqui de quê? De louco, Louco. né? Louco. Então, aquele que trabalha e não tira tempo para si, nem para tempo para usufruir. Você vê que a palavra de Deus fala aqui, ó. O que que ele fez, ó? E disse, farei isto. Ele fez o quê? Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. Fazendo E ali plano sem saber recolherei, o dia de amanhã, né? recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Você vê? Já fazendo tipo um celeiro maior para guardar as coisas dele. E não, o que que Deus falou? Chamou ele de louco. Olha o que disse aqui, ó. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? É assim aquele que para si se ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Você vê? Então, irmãos, que nós possamos ter essa mensagem aqui hoje como alerta, que possamos estar atentos, né? Que Deus tem falado, Deus tem ministrado, Deus tem tocado em muitos corações. Ainda existe homem e mulheres de Deus. Ainda existe, sim, homem e mulheres de Deus que está trazendo a mensagem, né, pastor? Para esse mundo aí tão difícil. Porque o mundo está difícil de sobreviver, não tá? Essa careza, essa carestia, essa opressão no povo. Tantas coisas ruins acontecendo, então... Leva essa mensagem contigo, Amém. né? Amém. Buscar primeiramente o reino de Deus, busca fazer tesouros do céu, né? Busca as coisas do alto, não as coisas aqui da terra. Amém. Amém? Glória a Deus. Então nós deixamos essa mensagem. Seja bem-vinda, Ivani, Sueli. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Amém. Né? A Sina também, a Ana. Sejam bem-vindas. Que tempo precioso que tivemos ontem, né, pastor? Uhum. Quer te contar o testemunho de ontem? Ainda não. Ainda não, né? Então nós tivemos um tempo assim precioso ontem. Quer dizer, quase todos os domingos, né? Nós temos um tempo ali precioso. Todos os domingos, amor. Nós temos um tempo bom ali com nossos irmãos em Cristo. Muito amor envolvido, né? Muito amor, muito envolvimento ali, muito carinho um pelos outros. E é isso que Deus quer formar, uma igreja calorosa, né, pastor? Cheia de amor, de Possa haver alegria. amor entre os irmãos, né? De alegria, amor. E Deus é bom. Aleluia. Né? Deus é bom. Vou pedir o pastor para estar encerrando aqui para nós, amém? Amém. E orar, né, pastor, por nós? Agradecer. Possamos ter uma semana abençoada. Agradecer pelos livramentos. Agradecer pelos irmãos que entraram aqui. Pelo, né, cada vida de cada irmão está ali conosco, aqueles que também faz a obra de Deus com fervor. Agradecer ao Senhor, né, por estar dando sabedoria à sua serva, para estar em disposição, né, que nada para, né, mesmo indisposta, ela levanta hoje e está aqui para dar a palavra, né? Ela não comenta, mas fala, realmente isso é uma bênção, né? Que Deus possa estar guardando a sua vida. Então, vamos agradecer ao Pai? Vamos, Deus é bom. Aleluia. Amém, Jesus, graças a Deus Deus. amado, Pai querido, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, Papai. Obrigado, por esta Jesus. palavra, pela tua misericórdia. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor continua falando conosco. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, abençoa esta noite na vida de cada irmão. Abençoa, Pai, também o nosso, não só a noite, mas amanhã, o nosso dia, a semana, mês, ano. Deitar, em nome levantar, de Jesus. Senhor. Nós te agradecemos por este amor amém. que é derramado sobre nós. Glória a Em Deus. nome de Jesus. Nós vamos ter uma semana assim Amém. repleta de novidades, né, pastor? De coisas boas. E que Deus te proteja, Deus te guarde. E que te dê direção, como prosseguir com essa mensagem aqui, né? Que nós não sejamos loucas, né? Loucas Verdade. nem loucos, com assim que foi essa mensagem que o Senhor chamou, né? Esse homem aqui, ó. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, que nós não sejamos loucas,
que nós possamos estar, né, ricos para com Deus, não ricos em ter mais e mais e mais. Que nós possamos estar tirando o nosso tempo para Deus, amém? Amém. Deus te abençoe e tenha uma semana assim abençoada, em nome de Jesus.